Fala pessoal, tudo bom? Vocês? Hoje estamos aqui para ver um videozinho do Hamlet RL, como tá aí na tela, que é... é porque eu separo meus vídeos aqui em pastas assim, eu tô esquecendo toda hora de criar a pasta do vídeo, né? Vê. Aprendendo a me vingar com hora de aventura. Ok. Eu vi o outro vídeo dele, Aprendendo a Desistir com Hora de Aventura, que ele falou sobre um episódio, provavelmente ele vai falar sobre outro episódio também. Tudo que eu pensava sobre o Hamlet eu já falei, né, no outro vídeo. Vamos só começar isso. Fala rapaziada, hoje a gente vai Opa, explorar bom? um episódio de Hora de Aventura que fala sobre vingança. Dá pra gente entrar em Gança. bastante questionamento filosófico no meio disso também. Mas antes, um contexto geral pra gente não ficar muito perdido. Esse aqui é o pai do Finn e esse é o Sim. Finn. O pai do Finn se chama Martin e ele abandonou o Finn há muito tempo. Um Filho episódio da antes mãe, desse, papai que o existe. Martin usou o Finn pra fugir pior, de uma mas não prisão. espero. E o Finn acabou perdendo um braço. E essa vai ser a motivação da vingança do Finn. Agora sim a gente pode ir pro episódio. O episódio começa Manda, com o manda. Finn usando um braço que a princesa Jujuba construiu pra ele, só que era um braço muito desproporcional e ele não conseguia Sim. fazer nada direito. Com isso em mente, ele começou a criar raiva do pai dele, já que ele foi o responsável por ele ter perdido o braço. Daí chega o Jake e ele tenta ser compreensivo com o Finn, falando que ele passou por muita coisa e que as pessoas que estavam tentando ajudar ele dando outros braços estavam na verdade tirando o foco dele. E é nesse momento que o Jake faz uma analogia bem inteligente. Ele diz pro Finn usar o coração de melão dele, que na verdade é o cérebro. E o que eu interpreto dessas falas do Jake é que nesse momento o Finn não precisa de ajuda ou distrações. Ele precisa pensar sobre o que aconteceu. Usar o coração de melão dele quer dizer usar a mente. Ele precisa encarar os fatos, se entender e superar isso. Mas se fosse isso o que ele fez, nós não estaríamos vendo esse episódio agora, né? Eu quero Realmente, socar a cara do meu pai e roubar o braço dele. Depois ele começa a pensar que seria fácil ir plano. atrás do pai dele e isso resolveria tudo. Nesse momento, ele cria um braço fantasma que é muito poderoso. A princesa Jujuba chega pra tentar deter ele, já que ela detectou que os sentimentos dele estavam muito fortes, mas o Jake diz que o Finn tem que resolver isso sozinho. Esse braço fantasma talvez seja uma analogia pro membro fantasma, de quando alguém tem um membro amputado e sente que ele ainda tá ali de alguma forma, ou simplesmente é dessa eu a não sabia. materialização dos sentimentos do Finn, da raiva que ele sente. Ele começa a construir uma torre direto pro espaço pra encontrar o pai e arrancar o braço dele. Nesse momento, ele começa a cantar uma música sobre o bebê que tá indo arrancar o braço do pai. Bebê está construindo uma torre pro espaço onde encontrará seu Que bicho descendo. pai. Papai um braço tem e o bebê é quem vai arrancar um braço do seu pai. Eu acho engraçado essa parte do episódio porque ele se esforça mais pra se vingar do que pra pensar de forma racional sobre o que tá sentindo. No final, todo mundo é meio que assim. Talvez se a gente se esforçasse mais pra pensar em vez de despender esforços em algo que a gente sabe que não vai dar em nada, o mundo algum dia se torne um lugar melhor. Tem uma parte do episódio que, enquanto ele constrói a torre, um menino nuvem aparece reclamando que o Finn invadiu a casa dele. O menino nuvem tá bem traumatizado, porque quando ele era apenas água, as pessoas ficavam nadando nele. E isso aqui pra mim também diz sobre raiva e vingança, já que ele tá descontando a raiva dele em alguém que não tem nada a ver. E talvez fosse muito mais saudável e inteligente ele só ter deixado pra lá, já que antes ele era só água e agora ele é nuvem. As coisas mudaram. Ele também fala sobre ter fugido e hoje em dia, na nossa sociedade, as pessoas encaram a fuga como um ato de covardia, mas é necessário muita coragem pra começar a correr. E tem vezes que isso é o melhor que você faz. E é quase que isso que ele diz quando volta e pede desculpas por ter sido grosseiro com o Finn. Ele fala que sentia muita raiva quando ele era um lago e as pessoas nadavam nele. E a melhor coisa que ele pôde fazer foi fugir. O Finn responde que talvez ele devesse ter arrancado as pernas dessas pessoas. Devia ter arrancado as pernas dele. E na minha opinião, as duas escolhas são escolhas válidas. Eu não tô aqui pra falar que a vingança mata a alma e envenena. Acho inclusive que você pode viver muito bem depois de ter se vingado. Mas é verdade o que os clichês dizem. A vingança não resolve muita coisa. Na minha opinião, há uma diferença bem clara entre vingança e punição. Enquanto a vingança é feita por egoísmo, seja pela falsa sensação de que as coisas vão se resolver ou por pura raiva, a punição é uma forma de manutenção preventiva. Por exemplo, nós temos um carro e nós sabemos que o motor dele vai parar de funcionar entre 2 e 5 meses, porque já é um motor velho. Então antes do carro quebrar, a gente pode trocar o motor para que o carro não pare de funcionar enquanto estamos viajando. A gente pode aplicar essa manutenção preventiva nas pessoas potencialmente perigosas, porque a gente desconfia que vai fazer algo contra nós. E isso levanta uma outra
discussão sobre culpa que eu tô planejando fazer um vídeo inteiro só disso, então eu vou deixar pro futuro. No caso do Finn, mesmo que ele arranque o braço do pai dele, o caráter e a personalidade não vão mudar. É preciso muito mais do que arrancar um braço do Martin pra ele entender que é errado usar as pessoas. Ele tem que chegar nessa conclusão de forma racional e sozinho, porque arrancar o braço dele, nada impede dele usar outras pessoas. O Finn não tá motivado pela justiça, ele tá motivado pela vingança. Ele não quer que o Martin não use outras pessoas, mas quer de alguma forma superar o sentimento de ter sido só um objeto. Ele se sentiu pequeno e usado e agora acha que o bebê arrancar o braço do pai vai fazê-lo se sentir superior. Mas é claro que a gente sabe que não vai. Nenhuma vingança futura é capaz de mudar o passado. E aqui eu posso até citar o Marco Aurélio, um filósofo estoico. Ele diz que o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. A sua melhor vingança, na minha opinião, é a superação. É necessário mudar a visão de que você É tipo, esse é um negócio que eu sempre pensei, né? Que é tipo, cara, tá, uma pessoa fez alguma coisa ruim com você. Aí você vai lá e decide fazer essa mesma coisa ruim com a pessoa. Você não tá fazendo a pessoa sentir algo, tipo assim, não tá fazendo a pessoa se arrepender do que ela fez, você não tá fazendo a pessoa perceber que o que ela fez é ruim. Não, você só tá fazendo a mesma coisa, provavelmente você só vai deixar a pessoa com mais raiva ainda e deixar ela fazer uma coisa pior, sabe? E você também não vai estar melhorando, você só vai estar piorando você mesmo. Então, tipo assim, você se vingar fazendo a mesma coisa que a pessoa fez não é uma coisa boa se fazer, né? é uma vítima, você foi na verdade um aventureiro. E todas essas coisas que te fizeram cair no passado fazem você mais resistente hoje em dia. Acho que a gente tem que mudar essa mentalidade que a gente sofreu pra uma mentalidade que a gente aprendeu a lidar melhor com situações semelhantes pro futuro. Então, no meu ponto de vista, a melhor coisa que o Finn deveria ter feito era ter usado o coração de melão de forma racional e superado isso tudo tomando um refri e jogando League of Legends. Nesse momento do episódio, o Jake está em uma discussão com a princesa Jujuba. O Jake acha que o Finn tá fazendo é algo saudável e a Jujuba acha que é um erro. O Finn tá encucado com os lances e é saudável. Não é saudável, é bizarro e ele pode se machucar. Sentimentos machucam. O Jake tem uma visão muito mais madura sobre o assunto do que a Jujuba, já que ele entende que a melhor forma de se arrepender é se machucando. As épocas ruins ensinam muito mais do que as épocas boas. E o Finn Jake já passou por muita coisa também, expressando aquele sentimento dele. Então, em algum momento, ele vai chegar em alguma conclusão sozinho. Eu não acho que seja sempre necessário sofrer pra aprender. Eu acho que se você pensar bastante de forma racional sobre o assunto, você aprende muito também. Mas definitivamente o jeito mais rápido é sofrendo e depois racionalizando. Mas esse também é um jeito muito difícil. É muito duro sofrer, né? O Finn chega no espaço sideral e começa a desmaiar pela falta de oxigênio, até que chega uma nave e o resgata. Ele percebe que quem tava nessa nave era o seu pai. Aí, oi pai. Hã? Oh, que bom, você acordou. Vocês viram que ele fica rindo antes de bater, né? O psicopata. Ele fica tentando arrancar o braço, só que ele obviamente não consegue tão fácil assim. A Jujuba revela que resgatou o Finn quando ele desmaiou lá em cima da torre e pergunta se o Finn se sente melhor. Ele diz que tá tudo bem. Nesses momentos finais, o Finn percebeu que o que ele queria de fato não era arrancar o braço do pai dele, era ter o braço dele de volta. E isso não iria acontecer se ele se vingasse. Isso não iria acontecer de forma alguma. O braço se perdeu pra sempre. E agora, não dá mais pra recuperar. No final, ele aceita isso e fica tudo bem. Eu não quero mais socar o meu pai. Que bom! Você sempre pode confiar no seu coração de melão pra te ajudar. E nos últimos momentos do episódio, ele decide derrubar a torre que demorou tanto tempo pra ser construída. E aquela torre que simbolizava todo o caminho da vingança. A forma do Finn se livrar do ódio dele foi criando essa torre, usando a força dos sentimentos amargos pra criar algo, pra se expressar. Quando ele derruba a torre, ela acaba caindo em cima do Reino Doce, arrancando o braço da Jujuba. Isso pra mim mostra que a sua vingança pode acabar saindo pela culatra e atingindo aqueles que você mais ama. E nessa parte do episódio mostra que a vingança do Finn só fez ele ser igual ao pai dele. Ele arrancou o braço de uma pessoa que ajudou ele, da mesma forma que o pai dele fez. Então, novamente, o melhor modo de você se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Se ferrar, você fala bem pra caramba, velho. Na moral. Chegou no ponto aqui que eu até esqueci que eu tava fazendo react, cara. Eu só fiquei admirando o cara falando só, velho. Na moral, o cara... É muito bom assistir o vídeo do Hammett. Ele realmente é o pensador do YouTube, velho. Bom, é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Hammett também. Que né, vocês viram? O cara é muito bom fazendo vídeo. E é isso aí. Falou. Não, falou não.
Eu tô feliz que esse é o último vídeo que eu tô gravando hoje, cara.